A gente vai falar agora a respeito deste ano que começou ontem, né? Anteontem, mas já registrou em apenas 2 dias mais de 1.100.000 casos novos da Covid-19. Gente, o número é esse mesmo. A gente vai ao vivo a Nova York falar com a Mariana Jangiacomo. Mariana, segundo a Johns Hopkins, né, uma referência no estudo dos números da Covid, o número está perto de bater a marca de 85 milhões de infectados. Brasil, Estados Unidos e Europa estão contribuindo bastante para esse avanço, né, dos números. Boa tarde e feliz ano novo, Mariana Jangiacomo. Boa tarde, Dani. Feliz ano novo. Boa tarde a todos. Pois é, né? A gente começa, infelizmente, esse ano ainda com algumas notícias de esperança, né? Com a vacinação, mas ainda com esses dados muito preocupantes, os números da Covid-19 que não param de subir. De acordo com a Johns Hopkins, até agora o mundo já registrou mais de 84 milhões e 793 mil casos da doença. Então, chegando pertinho mesmo, Dani, como você disse, dos 85 milhões de casos. Os Estados Unidos são o país com maior número de casos, por aqui mais de 20 milhões 430 mil casos e mais de 350 mil pessoas já morreram por causa da Covid-19. A Índia segue em segundo lugar e o Brasil em terceiro, então terceiro país com maior número de casos de Covid-19, segundo a Johns Hopkins. Nesse momento, os números sobem muito aqui nos Estados Unidos, os números de hospitalizações, os números de mortes. Na verdade, desde o começo da pandemia, os cientistas já vinham alertando sobre o que poderia acontecer aqui no país no inverno, com as temperaturas mais frias, as pessoas se reunindo mais em lugares fechados, que facilitam a disseminação do vírus, e, é claro, os encontros de final de ano, né? Os Estados Unidos tiveram um dia de ação de graças no final de novembro, agora no final do ano muita gente viajou, e aí os números subindo, criando situações extremamente preocupantes, como na Califórnia, por exemplo, onde algumas funerárias não estão dando conta do número de pessoas, tantas pessoas morrendo por causa dessa doença. Então, assim, uma situação muito triste. E no meio de tudo isso, como eu mencionei, temos a esperança da vacina, só que a vacinação mais lenta do que o esperado nos Estados Unidos. O governo norte-americano esperava que 20 milhões de pessoas recebessem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 2020. E, na verdade, hoje, o CDC, que é quem divulga esses números, mostrou que mais de 4 milhões de americanos receberam essa primeira dose, então um número bem atrás do que era esperado. As autoridades dizem que há uma série de desafios de logística para essa distribuição de vacina e, além desses desafios, também as autoridades precisam convencer a população a tomar, né, a receber essa vacina. Um dado, Dani, olha, alarmante é que em Ohio, um estado no centro-oeste dos Estados Unidos, 60% dos funcionários de casas de repouso escolheram não tomar a vacina. E esses funcionários e as pessoas também que moram nessas casas de repouso fazem parte do grupo prioritário, porque é um ambiente ali onde o vírus se espalha muito facilmente. A gente teve muitos casos e muitas mortes em casas de repouso. E aí esse percentual alto preocupa aqui os Estados Unidos. O governador de Ohio disse que não vai obrigar esses trabalhadores a tomar a vacina, mas esperava que eles tomassem, que eles entendessem essa importância e ainda espera, né? Aqui a vacina não é obrigatória, mas instituições podem obrigar a vacina, por exemplo, se você se matricula, né, para matricular as crianças em escolas ou até se matricular em universidade, você tem que tomar algumas vacinas e apresentar a carteirinha, porque é uma questão de responsabilidade coletiva, né, não é uma escolha só individual, mas infelizmente, essa é a situação aqui nos Estados Unidos. Dani, de volta com vocês aí no estúdio. A gente já viu essa falta de imunização, principalmente em casas de repouso, provocar tragédias em outros locais, como na Bélgica, por exemplo, que depois da visita do Papai Noel, dezenas de idosos acabaram morrendo e mais de 100 foram infectados numa casa de repouso porque se contaminaram pela Covid-19. Isso preocupa mesmo, Mariana, mas eu quero saber um pouco também sobre as internações aí nos Estados Unidos, também em Nova York, se isso tem se tornado também uma nova preocupação, principalmente depois dessas festas de fim de ano. Tem se tornado, sim, uma nova preocupação, porque
As hospitalizações estão aumentando também cada vez mais, já começaram a aumentar com esse feriado do Dia de Ação de Graças no fim de novembro, e agora a preocupação do reflexo que a gente ainda deve ver nos próximos dias das festas de Natal e do Ano Novo. Aqui em Nova York, a situação preocupa, mas não tanto. O que acontece? Na cidade de Nova York, a taxa de testes positivos nos últimos 7 dias está quase chegando aos 10%, que é um percentual alto para ficar de olho. E em Nova York, inclusive, o governador aqui, o Andrew Cuomo, já disse que está preparando um plano para reativar um hospital de campanha, que um dos hospitais de campanha que foram usados no começo da pandemia, se for necessário, mas ainda não chegamos a esse ponto. Agora, outros estados pelo país já estão numa situação bem mais complicada, como a Califórnia, por lá sim, os hospitais lotados, inclusive as casas funerárias também com capacidade máxima, com capacidade lotada, e o Arizona também divulgou hoje que está com 93% dos leitos ocupados de UTI, então também a situação preocupante por lá, e aí o medo de que Nova York também vai chegar a essa situação, né? A gente que foi o primeiro epicentro da Covid-19 aqui nos Estados Unidos e conseguiu controlar bem a pandemia, mas agora os índices voltaram a subir no inverno e no final de ano não teve jeito.